Um rápido resumo sobre a Primeira Guerra Mundial. O que é a Primeira Guerra Mundial? A gente tem três causas assim que se fala muito em qualquer site, qualquer livro que vocês tenham pesquisado. É o imperialismo, o nacionalismo e as alianças militares. Bom, e a corrida armamentista também. O que é isso? Para Hobsbawm, o historiador inglês, né, especialista, o maior especialista em história contemporânea, o século XX ele só começa no final da Primeira Guerra Mundial. Porque a Primeira Guerra Mundial ela é, na verdade, o resultado dos conflitos do século XIX. A Europa no século XIX ela torna-se uma Europa industrializada. Quem toma a frente desse poderio é a Inglaterra. A França, que vem em seguida da Inglaterra se industrializando, e alguns outros países aqui, o norte da Itália, a Alemanha um pouco mais tímida, mas vem vindo atrás, eles começam a buscar novos territórios. Então, eles, como aqui na Europa não tinha muito como abrir, eles começam a ir para a África, ao neocolonialismo na África, um domínio total ali da África, uma divisão da África sem perguntar para os africanos o que fazer. Eles tomaram a África, tomaram a Ásia também, várias, principalmente a Inglaterra, toma ali. Vão dividindo entre esses países europeus a Ásia e a África. A Alemanha, nesse momento da divisão da África, divisão da Ásia, a Alemanha não era um país muito forte, não era ainda um grande império. Como a Alemanha brigou com a França no final do século XIX, a Alemanha acabou ganhando da França e pegando de volta para ela esse território que eu estou aqui mostrando para vocês, que é a Alsácia-Lorena. Esse território é rico em carvão, o que fez com que a Alemanha passasse a turbinar a sua indústria local. No final do século XIX, ela se torna concorrente da Inglaterra. Então aqui nós já temos duas rivalidades nessa Europa do início do século XX, que é a rivalidade da Inglaterra ou Grã-Bretanha com o novo Império Alemão, que até então a Alemanha não era um império, a Alemanha eram vários países, vários reinos que acabam se unindo, tomando força pelo comércio e se impondo ali nesse momento capitalista europeu no século XIX. E a gente também tem uma rivalidade, uma rixa aqui da França com a Alemanha, porque a França perdeu a guerra ali de Luís Napoleão e perdeu o território. Outro problema que a gente vai ter nessa Europa aí do século XIX, começo do século XX, é esse aqui que eu estou circulando vocês. Esse Império Austro-Húngaro, a origem dele é aqui, na Áustria. Só que ele vai dominando, vai passando para cima desses países aqui europeus, tá vendo? Que na maioria são povos eslavos. Aqui, ó, é caminho para onde nós vamos chegar à Arábia Saudita, ao Golfo Pérsico, aonde tinha petróleo, que faça ser o segundo maior combustível aí da Revolução Industrial. Então há uma rixa aqui também entre esse Império Russo e esse Império Austro-Húngaro, que era aliado à Alemanha. Então aqui nós chamamos um pavio de pólvora. Esses povos aqui, Romênia, Bulgária, Grécia, Albânia, Montenegro, Sérvia, esses países, eles passam a não aceitar esse poderio austro-húngaro, resistir em nome da sua nação, em nome do seu povo. A Rússia, como a eslava, como esses povos também, a Rússia passa também a fomentar esses nacionalismos internos para contrapor-se à Áustria-Hungria, que está invadindo o seu território, tanto a Áustria-Hungria como aqui também, né? Que se você olhar aqui, ó, há uma briga, porque hoje nós chamamos de Polônia. Isso aqui é um estopim. E a gente ainda tem aqui, ó, esse império enorme que avança sobre a Ásia aqui, que não aparece, que é o Império Otomano, que pega ali a Turquia, E esse império, ele é justamente o império que leva aqui, ó, para a região da Ásia. Então a gente tem um estopim dentro dessa Europa. Por isso que a gente fala em paz armada. O que é a paz armada? Todos esses países que ainda não declararam guerras uns para os outros começam a correr para se armar, para construir armar os seus exércitos, construir os seus navios,
Aqui eu vou analisar para vocês o quadro Politize, que mostra bem as alianças militares que a gente vai ter na Primeira Guerra Mundial. De uma maneira geral, a primeira aliança é formada pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano e a Itália na Tríplice Aliança. Tanto que o Império Otomano não entra no primeiro momento, ele entra depois, quando a Itália sai. E a Tríplice Entente, a primeira acordo é feito entre a França, o Reino Unido e o Império Russo. Quando começa a guerra, no decorrer da guerra, vai havendo entrada de outros países que vão se somando à Tríplice Aliança e à Tríplice Entente também. Na Tríplice Entente vai aparecer o Império Otomano, que vai ficar do lado, porque é interessante para eles fazer aliança ali com a Alemanha e com o Império Húngaro também, porque eles dividem entre eles ali aqueles países que estavam em luta pelas suas nações. E mais tarde a Bulgária também vai entrar aí. A Tríplice Entente, ela vai assim, no correr da guerra mesmo, vai aparecendo a participação de outros países. O Brasil também passa a participar. O Brasil não entra com soldados, o Brasil ele manda para a Primeira Guerra grupos de enfermeiras, de enfermeiros, ele manda mantimentos, manda também um pouco de equipamento para soldados. A guerra vai se estender tanto pela Ásia e principalmente pela África, porque na África ela está toda dividida entre as nações europeias. Então, logo que a colônia alemã sai em defesa do seu reino, a colônia inglesa vai lutar contra os alemães. E essa guerra ela vai se estender também pela África. Gente, aqui a gente vai ver umas imagens, eu vou falar rapidinho sobre o desenvolvimento dessa guerra, tá? A gente tem aqui, a primeira coisa que essa guerra vai mostrar pra gente é as novas tecnologias das armas, né? Agora a gente está falando de pólvora, nós estamos falando de canhões. Claro que hoje a gente olhando essas imagens, a gente passa a achar que essas imagens são imagens obsoletas, a gente ri até desses armamentos. Mas, na verdade, não é assim, não. Naquela época era o máximo do desenvolvimento realmente da guerra. A Áustria, ela está dominando essa região. Então, ela manda o seu herdeiro do trono lá, numa visita oficial. A Rússia, por trás dos panos, ela arma um grupo nacionalista que quer a Sérvia livre da Áustria, que quer a Sérvia como um país independente. E para mostrar força, esse grupo, ele mata o herdeiro do trono austro-húngaro. E é nesse momento que nós começamos a ver isso aqui que está na manchete lá do Brasil. Como a Áustria se viu indignada de ver o seu filho morto numa emboscada, ela declara guerra à Sérvia. A Sérvia era aliada da Rússia. Se nós voltarmos aqui, ó, nessa tabelinha, nós vamos ver, está meio cortada, mas dá para ver aqui que a Sérvia ela é aliada da Tríplice Entente. E a Rússia, no momento que o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, a Rússia vem defender a Sérvia. Como já havia uma aliança de múltipla ajuda entre esses países, no momento em que a Áustria declara guerra à Sérvia e a Rússia protege a Sérvia, a Alemanha declara guerra para a Rússia. A França, quando vê a sua aliada declarando guerra, declara guerra então para a Alemanha. E a Inglaterra, não demora muito, também começa a declarar guerra. Então, começa assim uma declaração de guerra, uma atrás da outra. Na verdade, a morte desse herdeiro do trono, ele é apenas o que nós chamamos de estopim. Essa guerra ela é marcada por 3 momentos. O momento que nós falamos sobre o momento da guerra de movimento, tá? Que é o momento em que cada um desses exércitos começa a movimentar os seus exércitos dentro dessa Europa. Todos eles acharam que era uma guerra que ia acabar em menos de 3, 4 meses. Só que a guerra tornou-se uma guerra muito longa. Por quê?
Os armamentos militares que nós temos nesse momento são armamentos como esse que nós estamos vendo. A metralhadora era o que havia de mais avançado, o tanque de guerra. Então é uma guerra que ela vai falar de dominar território. Então logo criou-se o que nós chamamos de trincheiras. E essas trincheiras começam a prolongar naquela guerra de trincheira, 3, 4 meses, você tem registro de fronteiras de quase um ano, né? Ali principalmente na França, né? Na divisa entre a França e a Alemanha, parte da artilharia desses aviões aqui que nós estamos vendo, eles eram muito obsoletos, era uma guerra muito tensa, era uma guerra que matou muita gente, era uma guerra que uma das coisas que foi muito usada nessa guerra foi o que a gente chama de arma química, que é você jogar gás dentro dessas trincheiras, gases na cidade. A guerra chega ao fim. Em 1917, a Rússia, esse grande império russo aqui, ele acaba saindo por problemas internos, que a gente vai estudar separadamente. E nesse momento, quando a Rússia cai, a Alemanha se fortalece. Está vendo como é que a Alemanha vai se estendendo? Ó, a Alemanha, junto com a Áustria, ela começa a invadir, aumentar o seu poderio aqui. A Inglaterra, ela não consegue penetrar muito. Aí quando dá 1917, que os Estados Unidos, com vários negócios na Europa, né, principalmente com a Inglaterra e com a França, se vê numa cilada. Que cilada era essa? Se os Estados Unidos não entrasse para defender os seus aliados franceses e ingleses, a Alemanha ganharia essa guerra. Então os Estados Unidos entra aí com uma força muito grande, porque está recém-chegado na guerra, então você tem mais soldados, você tem equipamentos mais modernos. Os Estados Unidos se preparou também, ele ficou fora da guerra, mas ele não ficou de bobo, ficou só olhando. Ele mandou desenvolver várias técnicas, várias armas, e assim os Estados Unidos entra e define a guerra. A Alemanha perde, a Áustria-Hungria praticamente vai perder todo esse território aqui, volta a ser o que ela era mesmo, a Áustria e a Hungria, a gente tem aqui, tá vendo? Então, esse território, esse império austro-húngaro, ele é praticamente esvaziado. A Alemanha acaba devolvendo esses territórios para seus países oriundos ali. Ela é acusada, principalmente pela França e pela Inglaterra, que saem vitoriosos com o apoio dos Estados Unidos, punem a Alemanha, assim, para botar a Alemanha baixo de cachorro mesmo. A Alemanha é obrigada a pagar uma indenização, foi obrigada a devolver esses territórios aqui da Alsácia e Lorena para a França, o que diminuiu em muito o seu potencial de carvão, ficou muito empobrecida. A Inglaterra e a França também perderam muito, porque houve muita guerra dentro do seu próprio território. Toda uma economia de guerra, que é um desmonte da economia industrial. Então, ela precisa ser retomada. E é nesse momento que os Estados Unidos se torna a maior potência. Então, a grande consequência que a gente vai ter da Primeira Guerra Mundial é a América ali, Estados Unidos, como despontando como a grande potência mundial, sem sombra de dúvida. O fim dos grandes impérios europeus, porque aqui a gente vai ver no primeiro momento o fim do Império Alemão, do Império Austro-Húngaro, desmonte do Império Otomano, porque aí vários países começam a surgir aqui, principalmente com o apoio dos Estados Unidos, da França e da Inglaterra, onde a gente vai ver a criação da Arábia Saudita, do Irã, do Iraque. Esse aqui é um mapa da Primeira Guerra, antes da Primeira Guerra Mundial, 1914. E aqui a gente tem a Europa, 1918. Então, nós temos as Estônia, Letônia, Lituânia, que era antes parte dividida entre a Rússia e a Alemanha. A gente tem a Polônia, surge aqui a Tchecoslováquia, a Hungria volta a ser um país, a Romênia, a Bulgária, a Iugoslávia vai ser um país criado aqui após a Segunda Guerra Mundial pela Liga da Nação. Mas, na verdade, aqui dentro fica um caldeirão muito grande, porque aqui você vai ter a Sérvia, você vai ter Montenegro, você vai ter
Macedônia, você vai ter uma série de nacionalidades que vão ficar aqui dentro. A Turquia se torna independente desse Império Otomano e o Império Otomano praticamente ele deixou de existir. Então a gente tem uma Europa cheia de impérios que agora aqui você vai ter uma Europa cheia de países.